Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, gente. Deus abençoe vocês. Meu pedido de sempre, sai convidando alguém aí, porque hoje nós vamos ter uma live muito especial. Semana passada eu fiz uma live com o meu mentor, o apóstolo Jefferson Neto, onde ele contou mais uma vez detalhes da sua visita ao céu. E foi muito edificante para nós entender o recado que ele trouxe da eternidade para nós. E hoje não vai ser diferente, porque nós vamos receber aqui o apóstolo Aloísio. O apóstolo Aloísio é pastor de uma igreja em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e eu o conheci pessoalmente quando eu fui lá pregar no encontro das Águias do apóstolo Coraiola. Fui convidado para ser um dos palestrantes, e ele, o pastor Aloísio, nos recepcionou. E várias vezes que eu fui lá naquela sala de honra que ele preparou para os profetas, com aquela comidinha gostosa, eu sentava do lado dele e ele foi me contando esse testemunho que ele vai contar para vocês aqui, sobre o dia que ele visitou pessoalmente a cruz. Ele foi lá. Então, se você acha que alguém que você conhece, que de repente duvida de Deus, duvida da fé, duvida do reino, precisa ouvir um testemunho forte, de verdade, convide durante toda a live. Como o meu Instagram está com limite de apenas 1 hora, eu já vou aproveitar o apóstolo, eu vou evitar interrompê-lo ao máximo. Quando for 20 horas vai cair. Só avisar para vocês que amanhã eu vou fazer uma live sobre desalinhamento, por que o casamento não dá certo, por que as finanças não dão certo, por que o ministério não dá certo. Vou falar sobre desalinhamento. E na quinta-feira, o profeta Josafá Mussaba, aquele da África, que diz assim: vou ler esse conselho com muita sabedoria. Você já conhece? Vai fazer uma live comigo também sobre ministério profético. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar o homem de Deus aqui. Que o Senhor use tremendamente. Ok. Shalom, shalom, meu amigo. Shalom, tudo bem? Cada dia que passa, o Senhor vai ficando mais bonito e eu vou ficando mais feio, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. Eu não vou te atrapalhar, porque eu sei que a mensagem já está na sua boca. Quer se apresentar, fica à vontade também, que o Senhor te use em nome de Jesus. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por podermos estar aqui. Oramos a Deus que, de alguma maneira, isso possa ajudar, edificar e, acima de tudo, possa tocar em corações, levando-os para junto do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fica à vontade. Tudo bem. Bem, a todos que nos ouvem hoje, nos assistem aqui nessa live especial, e, como eu disse, temos o prazer de participar. Esse é o nosso, eu diria, modesto testemunho de conversão, porque eu venho de uma família, não apenas evangélica, mas uma família de pastores. Na minha família, na nação brasileira, eu sou 4ª geração de pastor. Criado, então, nesse meio que é um meio evangélico, meio da igreja evangélica. Minha origem é de igrejas presbiterianas e metodistas, com alguns luteranos na família, e meu seminário é um seminário batista. Depois cheguei a fazer um seminário também pentecostal e um seminário rema, e eu sou um pastor pentecostal. Então eu fiquei com essa formação, digamos assim, eclética, essa formação mista de nosso meio, o meio evangélico. Mas vamos ao que interessa, ao testemunho. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava no aniversário do meu avô, que também era meu aniversário. Meu avô, um homem de Deus, desses antigos homens de Deus que se levantavam todas
todos os dias às 3 horas da manhã e se colocavam de joelhos orando até às 7, que iniciavam os seus dias caindo de joelhos na presença do Senhor. Deus havia lhe dado uma palavra que lhe daria entre os seus netos um que seria um pastor e que seria uma voz do Senhor. Então, 4 das 7 filhas de meu avô se encontraram grávidas para o mesmo período praticamente. Mas no dia 11 de julho, em meio ao aniversário do meu avô vira para minha mãe e diz: a criança que está no seu ventre clama a Deus dizendo: minha hora é chegada. Éramos todos presbiterianos, mas havia um mover de Deus profético dentro de nossa família. E naquele dia, então meu avô disse para ela: vai, porque você vai dar à luz. Minha mãe foi, e naquele mesmo dia, eu, primogênito, nasci no dia 11 de julho de 1960. Crescendo no meio da família, neste aniversário, no 7º aniversário meu, eu cheguei perto de minha mãe e disse: mãe, eu quero saber uma coisa. Ela disse: pois não, meu filho, o que você quer saber? O que é salvação? Minha mãe, como uma professora de escola dominical, como uma filha de pastor, disse o que qualquer mãe evangélica diria ao seu filho: é crer em Jesus Cristo. E sendo Deus, se fez homem por amor a nós, que sofreu como homem, foi crucificado, morreu, ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Bem, eu disse a minha mãe: bem, isso eu já sei. Eu quero saber o que é salvação. Minha mãe, como uma mulher sábia, disse o que toda mãe sábia diz num momento como esse: pergunte ao teu pai. Eu então fui e perguntei ao meu pai. Meu pai era um homem com uma voz poderosíssima, um cantor de ópera, barítono, que foi o primeiro lugar no Brasil em ópera, como barítono. E meu pai, então, eu disse a ele: pai, o que é salvação? Meu pai me olhou e disse: bem, é crer em Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, viveu entre nós, sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e assim por diante. E eu disse: mas pai, isso eu já sei. Meu pai então disse o que todo pai sábio diz num momento como esse: pergunte à tua mãe. Mas isso não adiantou, porque eu já havia perguntado. E sendo meu pai bem inteligente, ele disse: então pergunte à sua avó. Eu fui à minha avó, que se chamava Elce, era uma dinamarquesa, loura, de olhos azuis, bem cheinha, que guardava sempre balas e bombons nos bolsos do seu avental. Minha avó era aquele estereótipo de vovó que todo mundo imagina, com seus óculos, com seu cabelo grisalho, com seu coque. E então eu falei: vovó, o que é salvação? E ela realmente falou: meu amado, querido, pequeno viking, que era como ela me chamava, pois descendemos dos vikings. Então ela me disse: meu pequeno viking, é você crer em Jesus Cristo. E começou a mesma história. Bem, eu disse a ela: vovó, isso eu já sei, eu quero saber o que é salvação. E então, tios, tias, primos mais velhos, só de primos havia 30 ali, e estavam todos falando, e havia aquela comoção, digamos assim, no meio familiar.
Chega o patriarca, o meu avô, o reverendo Laudelino, que só no seu nome já dizia muita coisa, porque significa em latim, louvado seja o Senhor. Então ele me tomou e me disse, o que está acontecendo? E eu disse, eu quero saber o que é salvação. Ele disse, você não sabe que é crer em Jesus Cristo e assim por diante. Disse, eu sei, vovô. Eu quero saber o que é salvação. Então meu avô me tomou e me levou a uma biblioteca. Meu avô tinha uma biblioteca, como as pessoas, os antigos ministros de Deus, tinham belíssimas bibliotecas. E era uma biblioteca de seus 10.000 livros. Ali fui eu praticamente criado. E meu avô, então, me colocou numa poltrona e disse-me, pergunte a Deus. Se você fala isso a um adulto, a primeira reação do adulto é dizer, como? Mas se você fala isso a uma criança, a criança não te pergunta como. A criança faz. Então meu avô fechou a porta e eu me atrevi. Eu disse, Deus, o que é salvação? Algo de estranho aconteceu comigo. Eu me senti descendo e descendo velozmente, aquela vertigem que nos dá. E era um vácuo ao redor de mim. Nada havia, nada havia, inclusive. E quando dei por mim, estava em uma terra estranha, com ruas estranhas, com casas estranhas, com pessoas, com vestes estranhas. Obviamente eu tinha 7 anos, você pode imaginar o terror que eu senti. Onde estava meu pai, minha mãe, meus avós, meus parentes? Eu estava sozinho em um lugar diferente de tudo. Veio em minha direção uma pequena turba, e essa pequena multidão chegou perto de mim, e os que vinham à frente, alguns deles me empurraram, eu caí. No meio da multidão saiu um homem que fez sinal a todos, todos pararam, e ali, este homem me estendeu a mão para erguer-me. Eu olhava para a face do homem e não conseguia ver o rosto dele. Eu discernia, eu poderia saber a expressão até facial dele, mas eu não conseguia ver o seu rosto. Via a sua mão. Para mim era uma mão enorme, mas lembre-se, eu tinha 7 anos de idade. Tudo para mim era enorme, era grande. E aquele homem me deu a mão, eu me levantei e agarrei-me às vestes daquele homem, me segurando junto a ele. Algumas pessoas vieram para retirar-me e ele fez um sinal dizendo como que, deixa a criança. Na hora que eu estive com ele, eu senti o quê? Uma paz, uma segurança. E tive confiança plena naquele homem. Andamos e eu vi o que aquele homem fazia. Cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam. E imediatamente eu reconheci. Eu disse, ele é Jesus. E quando eu reconheci como Jesus, um amor tomou conta do meu coração. E eu esqueci-me por completo da loucura da experiência que eu estava vivendo. Eu me esqueci de pai, mãe, de família, me esqueci da minha realidade. Ele era tudo, naquele momento, para mim. E eu não queria outra coisa, eu disse, eu estou com Jesus. Eu quero ficar com Jesus. Foi então que uma escuridão, como uma noite sem lua, tomou conta daquele lugar. As pessoas começaram a correr e eu me soltei
de Jesus. Eu comecei a procurar Jesus, andava por ruas estreitas, lugares escuros, mas nem medo eu sentia, porque eu estava procurando a Jesus. Havia um sentimento mais forte, que era o sentimento de encontrá-lo. Então, de repente, diante de mim, eu vi a cruz. Da cruz ouvi a voz do Senhor. Uma voz retumbante, uma voz poderosa, uma voz completamente, eu diria, masculina. Aquela voz forte, mas nada compreendia, porque falava em uma língua que eu não entendia. Meus irmãos, eu digo o seguinte: ninguém retrata a cruz como de fato a crucificação foi. Ela é muito pior, ela é muito mais terrível do que qualquer pessoa pode imaginar. Ninguém pensa nas aves que tinham que ser enxotadas e por vezes não enxotadas o eram, porque queriam se alimentar da carne dos crucificados. Ninguém pensa que a cruz era tosca, como diz o hino, rude cruz. Ela não era algo liso, ângulos perfeitos, não. Era algo terrível. Eu fui andando, subindo em direção à cruz, e me coloquei debaixo da cruz, e tentei segurar a cruz, quando nesse momento, uma gota de sangue cai sobre o meu antebraço direito. Eu me seguro e dou um grito fortíssimo. Meus pulmões pareciam que iriam sair. E naquele momento, novamente eu me vi como num vale. E novamente eu senti aquela vertigem, mas não agora caindo, e sim subindo velozmente. Me vi de novo na biblioteca. Saí correndo, abrindo a porta, gritando. Eu gritava assim: não é justo, não é justo, não é justo. Eu me meti debaixo da saia da minha avó, quase a derrubei, coitada. E então todos, aquele alvoroço de uma criança gritando, meu avô me toma pelos braços, me sacode e me diz: o que não é justo? E de uma criança de 7 anos saiu a frase que mudou para sempre a minha vida. Eu disse: vovô, não é justo que ele tenha morrido. Eu o amei desde a primeira vez que eu o vi. Era eu que deveria ter morrido. Meu avô então me olhou com um olhar de ternura, como os avós sabem fazer, e deu aquele sorriso singelo e me disse: então, agora você sabe o que é salvação. Uma paz indescritível e uma convicção de fé inabalável tomou conta de todo o meu ser. E eu disse para meu avô: vovô, ele se deu por mim. Hoje, eu me dou por ele. Naquele dia, eu decidi que seria pastor. O meu chamamento se teve em outra ocasião, quando eu busquei ouvir audivelmente a voz de Deus. E eu digo a você: se você ouvir a voz de Deus e ouvir audivelmente a voz de Deus, isso mudará para sempre a tua vida. Isso transformará para sempre a tua vida. Eu me lembro até hoje, quando, no início da minha juventude, eu orava
e jejuava diariamente, e isso perdurou por 6 meses. Uma refeição por dia, buscando uma coisa apenas: ouvir audivelmente a voz de Deus. Depois de 6 meses, eu ouvi uma chama, um fogo tomou conta do quarto em que eu estava, que era o quarto dos meus pais, e a voz de Deus saiu me chamando, dizendo: Aloysio, eu debaixo da cama, literalmente, disse: eis-me aqui, Senhor. Nunca tive tamanha convicção de pecado e temor no coração. Deus começou a falar comigo e mudou para sempre a minha vida. Deus está pronto, eu digo a vocês, a dar a cada um de nós experiências extraordinárias. A fazer como alguns, como recém ouvimos, serem arrebatados aos céus. A fazer como acontece com outros, ser arrebatado ao inferno. Mas a todos, Deus está pronto para revelar-se, para nos dar a vida eterna. E a vida eterna é que conheçamos a Ele. Sem o conhecermos, não temos vida eterna. Hoje é um dia para você que nos escuta, que nos ouve, tomar uma decisão de eu quero uma experiência sobrenatural. Nada temos de superior a ninguém. Deus opera tudo em todos, visando um fim proveitoso. Ele está pronto a te dar experiências extraordinárias. Eu sempre digo que os céus têm ouvidos para aqueles que com fé têm boca. E os céus têm boca para aqueles que com fé têm ouvidos. Muito bom. Sabe, agora o senhor me contou esse testemunho lá na igreja, eu fiquei muito emocionado porque uma coisa que eu sempre falei, é que muita gente aceita Jesus sem conhecer Jesus. O pessoal vai na igreja, está tendo uma campanha, às vezes não está nem falando de Jesus, só tem um culto emotivo, um culto alegre. E aí no final alguém fala: você quer aceitar Jesus? A pessoa vai lá na frente e levanta a mão, mas ela não tem ideia do que ela está aceitando. E corre um risco muito grande de ela não ter se convertido de fato. Ela só faz parte de uma nova cultura, porque é o que o senhor falou. Quem não conhece Jesus não tem como entregar-se a ele. Então, algumas pessoas, quando fecham o olho para imaginar Jesus, imaginam um Jesus morto na cruz, loirinho de olhos azuis. Então, a coisa mais linda é quando alguém tem a experiência da revelação de Cristo, como o senhor teve. A experiência real dele. Eu creio que uma pessoa que tem essa experiência, ela não desvia, ela não duvida do caráter de Deus. Né? Eu tenho uma intuição que é muito ousada, mas quando o senhor diz que pequenininho se aproximou de Jesus, porque sem dúvida isso não foi uma revelação, isso foi uma viagem no tempo. E tudo leva a crer que seja um arrebatamento, digamos, né? Transpondo tempo. Isso, na eternidade não tem cronômetro, né? É tudo a mesma coisa. Então, quando aquelas pessoas falaram assim: não incomoda o mestre, e o mestre falou: deixa ele vir. E eu conecto com a Bíblia, quando Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Amém. Eu fico pensando, será que quando a Bíblia foi escrita, a Luísa não estava no meio daquelas crianças? Rubens, o grande pintor holandês, pintando a crucificação de Jesus, no meio da multidão, colocou o seu rosto. E alguém perguntou àquele mestre da pintura: por que você colocou o seu rosto? Ele disse: muito simples. Porque
eu estava lá. Rubens então respondeu: Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E uma daquelas estrelinhas era. Então, a verdade é que nós podemos ter experiências, e experiências que sejam marcantes. Essa experiência da cruz, alguém poderia dizer, foi a imaginação de uma criança. O problema é que eu vi a cruz diferente da cruz estereotipada que nós temos, do crucifixo que nós conhecemos. Eu vi Jesus numa situação que era uma situação diferente. Ninguém retrata a cruz como ela o era. Porque uma das coisas que havia na cruz era a nudez. Isso nós não fazemos, isso vai muito além do que nós conseguimos mostrar ou retratar. Então, tudo que eu vi me marcou tanto. E para ter uma ideia, eu passei, não meses, anos. Eu não podia ver filmes da crucificação, que imediatamente isso me agitava. Eu dormia sentindo os cravos, sentindo a coroa de espinhos, sentindo nos pés os cravos. Eu diria o seguinte, eu fui traumatizado, fui marcado. E é o tipo de trauma que eu não quero nenhuma cura interior. Quero manter esse trauma. Quero manter estas marcas. Embora quando o apóstolo Paulo se referia dizendo, eu trago em mim as marcas da cruz, ele se referia às marcas do evangelho, as cicatrizes do heroísmo, eu diria, do heroísmo apostólico de Paulo. Paulo, de fato, tinha marcas no corpo, apedrejado, açoitado e de tantas outras formas. Mas eu digo o seguinte, eu trago também na minha vida a marca da cruz. E todos nós devemos trazer a marca da cruz. E as marcas do corpo de Cristo são tão importantes, porque eu digo uma coisa, me espanta entre os discípulos de Jesus, porque a todos os apóstolos, Jesus repreendeu a incredulidade. Como falhamos com ele? Mas há um em especial, Tomé. Este veio depois, e este ficou famoso como o incrédulo. Sabe, a incredulidade é uma coisa que só nós conseguimos fazer. A Bíblia diz que nem demônios conseguem, porque a Bíblia fala, os demônios creem e tremem. De modo que isso é um pecado exclusivo da igreja, exclusivo do homem. E nós, então, temos que ter algo. Tomé disse, se eu não vir as marcas na sua mão, não tocar no seu lado. E então Jesus aparece e lhe mostra as marcas do seu corpo. As marcas do corpo são tão poderosas que elas são capazes de vencer a pior das incredulidades, a incredulidade da liderança. A incredulidade que eu chamaria, e que ninguém se ofenda por eu falar assim, apostólica. Porque aquela é uma incredulidade apostólica. O ser apóstolo não garante nada a ninguém, porque Judas Iscariote também o era. Meu Deus. E foi endemoniado.
e possesso do próprio diabo e se tornou filho da perdição. Ora, nós devemos buscar em nós aquela humildade. Eu, às vezes, penso, eu não tenho nada contra das pessoas se chamarem de apóstolo. Eu creio no apostolado, como creio no profético, como creio no evangelístico, no maestral, no ser mestre e no pastoral. Eu creio nos dons ministeriais. Mas muitas vezes eu me pego um pouco até envergonhado diante do que Paulo diz. Eu, irmãos, não sou digno de ser chamado de apóstolo. Isso mexe comigo. Porque aprendi que a grandeza do nosso chamado não está em nós, mas naquele que nos chamou. O nosso chamado é grande e grandioso, porque quem nos chamou é grande, é onipotente, é o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas mesmo se nós quiséssemos imaginar que isso poderia ser um trauma, é impossível que o trauma durasse tanto tempo no coração de uma pessoa, né? Não, e é como se fosse ontem. Isso. Tudo é vivo, como se fosse ontem. E é uma coisa tão assim forte que te dá. O detalhe de conhecer é que a Bíblia diz: conhecemos e prosseguimos em conhecer. Você nunca se satisfaz com o que você já conheceu. Você quer algo novo, nem que seja transfiguração. Você quer algo novo. E, de fato, Jesus, quando se apresenta a nós, ele até nos deixa, eu diria, confusos. Que queremos dizer, quem és tu, Senhor? Quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos tiveram dificuldade de reconhecê-lo. E Pedro disse, se és tu, manda que eu vá e eu irei. Por quê? Porque nós somos tomados de assombro. E a palavra grega ali, assombro, é pavor. Nós somos tomados de um sentimento tão diferente, porque é tão grande. O que hoje você e eu conhecemos de Deus não é nada diante do que conheceremos. Paulo diz, hoje vemos como em espelho, obscuramente. Mas então veremos como também somos vistos. Haverá uma plenitude de revelação. E nós vamos ter que estar num outro nível para poder receber essa revelação. Para suportar o peso dessa revelação, né? Exatamente. O Paulo também disse que hoje nós vemos em partes e depois nós veremos. Deixa eu compartilhar uma coisa com o senhor. Sim. É um pouco fora do contexto, mas é dentro do contexto também, né? Eu fui a Israel ano passado, pretendo ir esse ano, pretendo ir todos os anos. Que bom. Mas eu fui a Israel e quando me levaram no cenáculo, me perguntaram depois, você sentiu alguma coisa no cenáculo? Eu falei, não senti nada. Aí me levaram aos pés do Calvário, me perguntaram, você sentiu alguma coisa aí perto, aos pés do Calvário? Não senti nada. E me levaram no Muro das Lamentações, fizeram a mesma pergunta. Eu orei, adorei, mas eu não senti nada. E eu fui conversar com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que será que eu não estou sentindo nada nesses lugares? Porque eu não senti nada no cenáculo. E o Espírito Santo falou para mim assim, porque eu já estou no teu coração há muito tempo. Eu não preciso me manifestar numa estrutura terrena, natural. Quando eu fui no Calvário, por que eu não senti nada? E ele disse, porque eu não estou mais aqui. Eu vivo dentro de você. E quando eu fui no Muro das Lamentações, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que se eu orasse aqui, está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 6,
Se o estrangeiro viesse aqui e orasse, o Senhor ia ouvir a oração. Então eu estou aqui orando. Se mostra para mim. E ele disse, mas hoje eu te digo, dentro de você, tudo aquilo que pede, recebereis. Tudo aquilo que em meu nome pedir, recebereis. Nós precisamos entender o tamanho da grandeza da vida de Cristo dentro de nós. Claro, claro. Deus está sempre, como eu disse, disposto a se revelar. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto e com choro. Eu me lembro de uma situação aos 14 anos. Com 14 anos, por causa do tipo de família que eu experimentava, eu já tinha lido só de enciclopédias 8. E já tínhamos lido mais de 3.500 livros. Porque tudo isso estava ao nosso dispor. Então, começou o racionalismo a tomar conta. E eu dizia, Senhor, eu não quero ser racional no sentido de descrer do sobrenatural. Quando eu falei isso, eu estava indo para a minha igreja, para um culto de domingo na minha igreja. Eu saía um pouco mais cedo, pegava o ônibus mais cedo que minha família, e íamos, que era a igreja pentecostal de Nova Vida, em Botafogo. Uma igreja que tinha 2 andares, um térreo e uma galeria, que dava cerca de 700 pessoas. Então eu estava indo para o primeiro culto da manhã e Deus colocou no meu coração, hoje eu me revelarei a você. E chegando lá, eu mal pus o pé dentro do templo e eu fui levado. Literalmente arrebatado. E aonde eu estive diante do trono de glória. O rosto daquele que estava sentado no trono era como se fosse 1000 espelhos iluminados por 1000 sóis. Era assim. Era uma coisa diferente, gigante. E os homens eram como formigas diante dele. Ele tomou sua mão direita e para a direita apontou. E no momento em que eu olhei isto e digamos, acompanhei com o olhar o movimento da mão, eu de novo retornei. Só que eu retornei não no térreo, eu retornei na galeria. Eu retornei na galeria da igreja e diante de mim estava um amigo que hoje também é pastor, um bispo da Renascer em Cristo, Antônio Abud, e nós nos encontramos um com o outro e ele, que eu chamava de Tuninho na época, ele me disse assim, de onde você veio? Você surgiu do nada. Eu disse, eu fui arrebatado. E então os dois adolescentes da mesma idade ficaram ali gritando diante de todos. Por quê? Porque o Senhor quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Foi também com 14 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que toda a minha família, com exceção do meu pai, já tinham falado em línguas. E eu não. E como eu chorava, porque não falava em línguas. E o pastor, que na época era pastor Roberto McAllister, disse uma mensagem extraordinária do Rio Jordão, dizendo, molhe os teus pés no Jordão e as águas fugirão. E eu saltei. E quando eu bati os pés no chão, eu fui cheio do Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas alopradamente, completamente descontrolado. Então uma senhora, uma velhinha, eu brinco dizendo, sempre é uma velhinha,
Sempre temos uma velhinha na igreja. Chegou perto de mim, me tocou e disse, calma. Mas aquilo que estava acontecendo comigo começou a acontecer com ela. E as pessoas, então, começaram a tocar em mim, porque todo mundo que tocava em mim, o que acontecia comigo acontecia com eles. Porque estava um fluir do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, a todos que nos assistem nessa live, eu quero mais uma vez incentivar, eu quero dizer o seguinte, não há nada que impeça, a não ser nós mesmos, de termos uma grande experiência com Deus. Não diga a Deus o que Deus tem que fazer. Deus fará com você. Deus executará com você. Deus realizará com você. A mim, Deus me deu o privilégio de pregar. Que eu sou, acima de tudo, é apenas uma voz que prega. E eu digo, nem uma voz de nada especial, porque em se tratando de pregar, a minha maior ambição é ser um eco da voz de Deus. Que todos que escutem, ao escutar o eco, tenham escutado primeiro a verdadeira voz. É isso. Eu digo para as pessoas que hoje em dia as pessoas buscam muito o profeta. E eu tenho dito o seguinte, qualquer coisa que o profeta falar contigo, se você parar para observar, o Espírito Santo já falou antes. Porque no Novo Tempo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o profeta vem sempre em segundo lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai estar em segundo lugar, o profeta. Então, toda palavra profética, ela nada mais é do que uma confirmação de algo que já está no coração. E tem gente que se aprendeu a ouvir a voz do Espírito, talvez nunca mais precise de uma voz de um profeta. Exatamente. É verdade. Exatamente. Eu me lembro que era somente compartilhar isso, quando Deus me colocou como um pregador, Deus falou comigo, porque durante um período igual ao período que eu busquei, que foram 6 meses, por mais 6 meses, diariamente, eu tive uma experiência de arrebatamento. E eu ia como uma sala, um quarto fechado, um aposento. Como a Bíblia fala, o aposento. Eu fiquei num aposento. E a mão de Deus escrevia com caracteres diferentes a cada dia. E eu lia e entendia. E uma das frases que ficou para sempre na minha vida foi: prega. Quando você pregar, pregue na autoridade de um apóstolo, falando como um profeta, convencendo como um evangelista, na profundidade de um mestre, mas conduzindo como um pastor. Então, isso foi uma das frases. Eu preciso, só para anotar. Meu Deus, que revelação. Fala de novo. Isso foi uma das frases que Deus me deu. É o meu ideal. A minha inspiração é Jesus. Ninguém pregou como Jesus pregava. E ninguém pregará como Jesus pregou. Mas nós devemos estar olhando sempre e atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E sabedores de que Jesus não apenas pregava. A Bíblia nos fala que naquela famosa pesca maravilhosa, diz que antes Jesus pregou às multidões. E eu tenho certeza que foi uma mensagem tremenda e que gerou fé em todos. Mas Pedro
recebeu mais do que um sermão. Recebeu uma palavra. E o que muda a nossa vida não é tão somente, e que isso não é pouco, ouvirmos uma pregação. O que muda a nossa vida é, além disso, termos uma palavra pessoal. Palavra de destino. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, que palavra, que tempo oportuno. Muito obrigado, porque o meu espírito foi mais uma vez avivado. Glória a Deus. Confesso que eu me senti do teu lado, naquela mesinha lá, naquela salinha debaixo da igreja, comendo aquelas frutinhas e ouvindo pessoalmente essa palavra. Obrigado por compartilhar isso com o meu povo. Essa live vai para o YouTube, muita gente vai assistir no YouTube. Glória a Deus. O YouTube é muito grande. Nós temos 4 minutos. Pediu o senhor para orar, abençoando o pessoal. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós queremos agora orar no nome de Jesus Cristo, que pela tua graça, tua maravilhosa graça, o teu amor incompreensível, mas que podemos viver este amor maravilhoso. Possamos ter experiências sobrenaturais contigo. Possamos viver, Senhor, o inacreditável, o impossível, o extraordinário. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor traga sobre as nossas vidas. Que hoje pessoas tenham sonhos, tenham visões, tenham revelações, recebam profecias, mas acima de tudo ouçam a tua voz. Nós sabemos que bem-aventurados aqueles que não precisaram ver, ouvir, tocar, mas também sabemos que o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, coisas maiores estão preparadas. Não apenas na eternidade, mas também aqui, quando já vivemos os poderes de um mundo vindouro. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, e amém. Muito obrigado mais uma vez. Eu qualquer coisa que o senhor que agradeço. Qualquer coisa que o senhor precisar, que estiver ao nosso alcance, pode contar sempre, tá bom? Amamos Claro. o Senhor, amamos a sua vida, amamos a sua esposa. Vi a foto dela ainda há pouco, fiquei com saudade também. Muito obrigado. No coração. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Um grande abraço.